Bom, pessoal, tudo tranquilo? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui, dessa vez uma questão da prova do ITA, tá? Que foi republicada lá no Portal Gama, tá? Que é um site com diversas questões de química, tranquilo? Vamos nessa. Considere três frascos contendo, respectivamente, soluções aquosas com concentrações de 1 vezes 10 menos 3 mol por litro de cloreto de potássio, 2 de nitrato de sódio e 3 de nitrato de prata. Com relação à informação acima, qual das seguintes opções contém a afirmação correta? E aí, pessoal, a letra A ela diz o seguinte: 100 ml da solução 1 apresentam o dobro da condutividade elétrica específica de 50 ml desta mesma solução. Pessoal, a gente precisa lembrar o seguinte: a condutividade elétrica específica ela depende unicamente da concentração daquela substância, daquela solução, perdão, tá? Então, perceba que você pegar 100 ml, uma concentração X, e 50 ml, essa mesma concentração X, a concentração não muda, galera. O que mudou foi o volume, tá? Então a condutividade elétrica não vai ser alterada, tá? A menos que você altere a concentração, tá bom? Então, pessoal, essa letra A tá falsa, tranquilo? Vou colocar de vermelho, é até melhor de ver, tá? Letra A é falsa. Letra B. O líquido obtido misturando-se volumes iguais de 1 com 2 apresenta o mesmo abaixamento de temperatura inicial de solidificação do obtido misturando-se os volumes de 1 com 3. E aqui, pessoal, a gente tem que prestar atenção numa coisa muito importante. Por quê? A gente sabe que pela lei de Raoult, a crioscópica, né, ele vai dizer que a variação da temperatura de solidificação ou de congelamento de uma solução vai depender da constante crioscópica vezes a concentração molar vezes o fator de correção Van 't Hoff. Então, olhando assim, a gente vai analisar que a constante crioscópica do solvente é igual para as três soluções, tá? A concentração molar também é igual, porque a concentração molar é a mesma, tá? E a gente tem o mesmo solvente com a mesma densidade. Só que aí, galera, o fator de correção Van 't Hoff também acaba sendo igual, porque cada uma delas formam duas partículas a serem dissolvidas, né? Aqui vai formar um íon K+, e um íon Cl-, aqui um Na+, e um NO3-, e aqui o Ag+, e o NO3-. Só que, pessoal, a gente precisa lembrar que se a gente misturar, né, então teoricamente induz o erro, né? A gente pensa o quê? Que realmente vai dar o mesmo valor de variação. Só que aí, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? É um assunto que a gente vê lá em sais, tá? Nas funções inorgânicas dos sais. Quando eu misturo esse íon aqui, Ag, com esse íon Cl-, eu vou formar uma substância chamada AgCl, que é o cloreto de prata. E galera, esse sal aqui, isso aqui é um sal, tá? Ele é altamente insolúvel em água, tá? Ele é difícil de ser solubilizado em água, o que faz com que uma boa parte dele seja, se você adicionar uma quantidade considerável, né, de cloreto de prata em água, né, é uma quantidade também considerável, acaba precipitando. E aí, a gente precisa analisar que vai ter precipitação, tá? Nesse caso. E por esse motivo, pessoal, vai acontecer de não ser igual. Por quê? Se ocorre precipitação, é como se aquelas partículas elas deixassem de contribuírem para com o fator de correção Van 't Hoff, né? Então é como se o fator Van 't Hoff ele fosse reduzido, porque tem menos partículas realmente solubilizadas ali, né? Então você vai ter uma queda no número de partículas Ag+, e também no número de partículas Cl- dissolvidas na solução quando você misturar aqui o 1 com 3, tá? Quando você fizer a mistura com 1 com 3, ou seja, você vai ter menos partículas solubilizadas e, portanto, um fator de correção Van 't Hoff menor do que em relação à mistura 1 com 2, em que você não vai ter precipitação, tá bom? Então essa B é falsa, precisava de um conhecimento aqui de sais para conseguir matar, tá? Mas é isso. C. Aparece precipitado tanto misturando-se volumes iguais de 1 com 2, como misturando-se volumes iguais de 2 com 3? Não, pessoal, aqui não. Vai aparecer precipitado apenas se misturar 1 com 3, beleza? 1 com 2 está tranquilo e 2 com 3 também. Misturando-se volumes iguais de 1 e 2, a pressão osmótica da mistura final é a metade da pressão osmótica da solução de partida? Pessoal, a pressão osmótica ela é calculada como a concentração molar vezes a constante real dos gases perfeitos vezes a temperatura em Kelvin vezes o fator de correção Van 't Hoff.
Então assim você calcula a pressão osmótica. E aí analise, se você misturar um com 2, a única coisa que vai alterar aqui, de fato, que a gente tem que considerar que elas estejam à mesma temperatura, é o fator de correção Van 't Hoff. E eu já expliquei que um com 2 não vai ter precipitação. Então, portanto, isso aqui não vai mudar, tá? É, é falsa, tá? Você misturar um com 2, a concentração molar vai continuar sendo a mesma, tá, galera? Isso aqui é outro ponto importante, tá? Você fazer a mistura das duas, se elas estão a mesma concentração, não vai mudar, porque olha só, você vai pegar 1 mol, 1 vezes 10 a menos 3 mol dá 1 vezes 10 a menos 3 mol dá 1, mais 1 vezes 10 a menos 3 mol dá outra, só que você tem que lembrar também que o volume duplica, né? Porque você misturou as duas que tinham 1 litro. Então vai ficar 2 litros. Então 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 2 acaba dando 1 vezes 10 a menos 3 também, mol por litro. Então a concentração não muda, galera. A concentração continua constante. Então, realmente, isso aqui na pressão osmótica não vai alterar, tá? E a letra E só pode ser ela certa, né? Misturando-se volumes iguais de 1 e 3, a condutividade elétrica específica cai aproximadamente metade da condutividade elétrica específica, né? Deveria ser específica aqui, das soluções de partida. Realmente, galera, por quê? Porque você vai ter 4 íons envolvidos, né? Você vai ter, misturando 1 com 3, você vai ter o íon K+, o íon Cl-, o íon Ag+, e o íon NO3-, né? O íon nitrato. Só que dois desses íons vão precipitar em grande parte, né? Então, que no caso é o íon Ag+, e o íon Cl-. Esses dois íons, ao interagirem, eles vão, em uma quantidade considerável, né? Eles vão serem precipitados, tá? E aí, com essa precipitação, você acaba reduzindo o número de partículas, como eu expliquei, solubilizadas e, consequentemente, a condutividade elétrica também cai. E cai aproximadamente a metade, porque você vai ter os outros dois íons, né, o íon K+, e o íon nitrato, eles não vão ser alterados, tá? Não vão sofrer nenhum tipo de modificação em suas quantidades, beleza? Então a resposta correta aqui seria a letra E, galera. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até um próximo exercício.